sempre, e a Ele sempre devemos dar toda a honra, toda a glória e toda a excelência por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo, amados? Amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Aleluia. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos esperar que todos se encontrem para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, a respeito aí a parábola do samaritano. Todos encontraram, mais? Então, glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Eis que levantou um cego doutor da lei, tentando-o dizendo: Mestre, que farei para entrar na vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? E como lei? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: Respondeste bem, faça isso e viverá. E ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Desci o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, retiraram-se, deixando ele morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou o largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo passou o largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou as suas feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem com dele. E para que no outro dia tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual foi desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? E ele lhe disse: Porque usou misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém, amém. Glória a Deus. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, louvado, agradecido, exaltado seja teu santo, aleluia, nome. Pai, nós queremos te graça, Deus, por essa noite. Noite essa, Deus, que viemos na tua casa para adorar e dizer teu santo e poderoso nome. Ó meu Deus, viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para adorar o Senhor através dos louvores. Senhor, queremos, ó Deus, que o Senhor guarde cada um de nós nessa noite. Nós queremos, ó Deus, ser grato ao Senhor, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, repreendemos todo mal, Deus, e pedimos a revelação do Senhor sobre essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, podem se contar e aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, Senhor, aquele que vive para todos sempre. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Você acredita, amado? Aleluia. Jesus está no nosso meio nessa noite para abençoar a nossa vida. Meus amados irmãos, vemos então essa palavra chamada a parábola do semeador. Jesus aqui ele está contando uma história e na verdade fazendo uma pergunta em resposta de uma outra pergunta que tinha sido feita para ele. Quando Jesus está reunido com um monte de pessoas ali, a palavra do Senhor diz que homens
Uma pergunta que todo mundo quer saber. Uma pergunta que quase toda a humanidade quer saber. A menos certos, aqueles que não acreditam em nada, mas quem acredita ou que tem um pouquinho de temor de Deus dentro do seu coração, faz sempre essa pergunta. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Foi o que perguntaram para Jesus. E Jesus, então, antes de responder a pergunta, Jesus faz uma outra pergunta dizendo o seguinte: você conhece os mandamentos que estão na lei? E o rapaz disse: conhece. E ele cita aqui os dois principais mandamentos da lei. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Então esse rapaz que queria se justificar, como disse o escritor Lucas, ele queria se justificar diante de Cristo, ele pergunta para Jesus: Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E esse, meu irmão, é o título da mensagem que nós vamos pregar nessa noite. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo, igreja? Quem será que é o seu próximo? Será que é a pessoa que está sentada do seu lado? Quem é o seu próximo? Será o seu vizinho? Será o seu colega de trabalho? Quem é o seu próximo? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Agora, para mim amar uma pessoa, em primeiro lugar, eu tenho que saber quem ela é. Se eu não saber quem ela é, como que eu vou amar? Se eu não conhecê-la, como que eu vou amar? E Jesus aqui diz a palavra que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas quem é o meu próximo? É o meu vizinho? É o meu parente? É a minha esposa? É a minha filha? É o meu irmão de igreja? Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que foi respondida dentro desse texto, quando Jesus conta para eles uma história. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o próximo é aquele que precisa da sua ajuda. O seu próximo, meu amado irmão, não é aquela pessoa que mora vizinha a você, que trabalha junto de você, que nunca precisou de você, que nunca olhou na sua cara. O seu próximo não é a sua mãe, o seu próximo não é o seu irmão, o seu próximo não é o seu tio. E pode ser qualquer um desses que eu citei, contando que esteja no lugar e não incluído nessa palavra, nessa demonstração que Jesus Cristo fez. Quando ele diz que o nosso próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. Aleluia! Aquele que precisa da nossa ajuda é o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que me ajuda quando eu preciso. Aqui tem um outro lado da história. O primeiro caso, meu próximo é aquele que precisa da minha ajuda. E do outro lado também, o meu próximo é aquele que eu preciso da ajuda dele. Esse é o próximo. O nosso próximo não é aquele que está perdido da gente, não. O nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Meu amado e querido irmão, se você vê uma pessoa passando necessidade, se você vê uma pessoa precisando de uma ajuda, será que você tem ajudado? Se você vê uma pessoa que está precisando da sua ajuda, você tem ajudado a ela? Se você ajuda, meu amado e querido irmão, você está sendo próximo daquela pessoa. Se você precisa de ajuda e alguém se compadece de você para te ajudar, em qualquer uma das circunstâncias que você está passando, essa pessoa é o seu próximo. E aqui nasce um mandamento. Jesus Cristo está dizendo que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, se alguém me ajudou, eu tenho que amar essa pessoa, meu amado irmão, durante todo o tempo da minha vida. Aleluia! O amor não tem prazo de validade. O amor eu não posso amar a pessoa durante um tempo e depois eu odiá-la. Não, de jeito nenhum. Nós temos que amar essa pessoa que nos ajudou durante todo o tempo da minha vida. Então, aqui não nasce essa questão de amar o próximo. Mas muitas vezes acontece o seguinte, querido. Muitas vezes as pessoas que já nos ajudaram, em vez de nós amar essa pessoa que nos ajudou em alguma vez na nossa vida, nós terminamos odiando essas pessoas. A pessoa que nos ajudou algumas vezes na nossa vida, às vezes nós estamos falando mal dela, estamos reclamando. Sabe, pessoas que nós já precisamos delas algumas vezes, então aconteceu algo que ela não pode nos ajudar mais, em vez de nós continuar amando ela pelo que ela já fez pela nossa vida, muitas vezes nós estamos reclamando, estamos falando mal. E quando nós agimos dessa maneira, meu amado irmão, nós não estamos amando o nosso próximo.
versículo número 30, diz que o homem de Jerusalém para Jericó. Olha só o que Jesus começa a falar. Diz que o homem de Jerusalém para Jericó. Meus amados, a palavra Jerusalém significa a cidade do grande Deus. Representa a presença de Deus na nossa vida. E a palavra do Senhor diz aqui também que Jericó significa um lugar de destruição, uma terra amaldiçoada. Jericó significa um lugar onde Deus derramou a ira dele sobre aquela cidade. Está escrito no livro de Josué, no capítulo número 6, quando nós vemos Deus derramando a sua ira sobre aquela cidade, quando envia o exército de Israel para destruir Jericó, a comando do capitão Josué. Então, Jericó significava até um lugar de maldição. Deus disse o seguinte: entre na cidade de Jericó, destrua tudo que tem naquela cidade, não traga absolutamente nada. Não traga tudo que está lá, é anátema, com exceção dos vasos de ouro que tem lá, dos vasos de bronze que tem lá. Isso sim, para trazer o ouro e a prata, trazer para a casa do Senhor. Mas a gente mais coisa é para destruir completamente. Agora veja aqui, trazendo isso para o sentido espiritual. Jesus diz o seguinte: o homem saía de Jerusalém, sentido a Jericó. Olha só o que isso acontece com esse homem que saiu de Jerusalém, sentido a Jericó. Simbolizando, saiu da presença de Deus para entrar no lugar de maldição. Porque Jericó também, meu amado irmão, simboliza a prática mundana que são condenadas por Deus. E quando se sai de Jerusalém, ou seja, da presença de Deus, para Jericó, para o lugar de maldição, corre um grande risco de ser atacado pelo inimigo. Agora pergunto para a igreja: quem é o nosso inimigo? Quem são os nossos inimigos? A palavra diz lá no livro de João, no capítulo 10, e no versículo número 10, Jesus Cristo diz o seguinte: que o inimigo veio senão a matar, a roubar e a destruir. Aqui nesse versículo que nós lemos, a palavra do Senhor está dizendo, o próprio Jesus dizendo: o homem saiu de Jerusalém para Jericó. Foi no caminho entre Jerusalém e Jericó. Agora estamos olhando, meus amados irmãos, para a igreja, nos dias de hoje. Quantas pessoas estão saindo de Jerusalém no sentido a Jericó? Quantas pessoas estão saindo da presença de Deus para ir para o mundo? Sabe o que acontece, amados? É que essas pessoas estão correndo um grande risco e no meio do caminho, nessa trajetória entre Jerusalém e Jericó, eles serão atacados pelos salteadores, talvez até ter as suas vidas destruídas. Esse é o perigo, e é por essa razão que Jesus então ele chama a atenção aqui para essa situação, e ele começa a contar uma história. Quando nós lemos o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, está escrito assim: caiu nas mãos